Bom, meus queridos, recentemente nós recebemos a seguinte pergunta do aluno Thiago Moraes, do nosso curso Viver de Projetos Elétricos. André, no meu projeto, ao dimensionar a tubulação, o software ele fica acusando um erro e ele dá um aviso de alerta em um dos tubos. Como é que eu resolvo isso? Bom, o Alessandro, que cuida do suporte, detectou isso e foi interessante pra gente, tanto que virou um vídeo. Pra quem não é aluno do curso, só pra você entender, a gente libera aos nossos alunos um software profissional na versão estudantil. Então eu considero isso uma forma de ensinar a ser um projetista já com a mão na massa, na prática mesmo. Mas enfim, analisando o projeto do Thiago, nós descobrimos que nele tinha um trecho com uma tubulação entre duas caixinhas de tomada que estava dando erro, era esse trecho. Nesse trecho tinha 3 curvas que estavam distantes 7 metros umas das outras, dentro de uma sala. Então, entre as caixinhas tinha 7 metros e nesse 7 metros tinha 3 curvas. Aí vem a questão, por que será que o software ele indicou esse problema? Nós fomos então consultar na NBR 5410 para entender o motivo desse erro, né? No item 6.2.11.1.7 da norma, diz que em cada trecho de tubulação delimitado, de um lado e de outro, por uma caixa ou uma extremidade de linha, qualquer que seja essa combinação, né? Caixa-caixa, caixa-extremidade ou extremidade-extremidade, podem ser instalados no máximo 3 curvas de 90 graus ou seu equivalente até no máximo 270 graus. Em nenhuma hipótese deve ser instaladas curvas com deflexão superior a 90 graus. Bom, aí então analisando esse trecho, uma coisa a gente pode descartar, né? O número máximo de curvas que a norma permite entre 2 pontos de inspeção, né, seja de caixas ou ponto de extremidade, é de até 3 curvas. E nisso o Thiago, nosso aluno, ele cumpriu. Ele havia colocado 3 curvas e essas curvas elas estavam dentro de uma distância de 7 metros entre as caixinhas nesse ambiente. Só que aí a gente descarta então, a quantidade de curva ela tá certa. Só que resta analisar essa distância máxima que a norma permite entre caixinhas ou um ponto de inspeção. Aí tem outro item que trata sobre esse assunto, que é a letra B do item 6.2.11.1.6. Fala o seguinte: os trechos contínuos de tubulação sem interposição de caixas ou equipamentos não devem exceder 15 metros de comprimento para linhas internas às edificações e 30 metros para linhas externas à edificação, se os trechos forem retilíneos. Se os trechos incluírem curvas, o limite de 15 e 30 metros que a gente falou acima, eles devem ser reduzidos em 3 metros para cada curva de 90. Opa, então parece que o problema está por aí. O trecho em questão, né, que o Thiago trouxe, ele é uma sala de estar, está dentro da edificação. Logo, então, a distância máxima permitida entre as caixinhas é de 15 metros, só que como a gente tem 3 curvas, e de acordo com a norma a gente tem que subtrair 3 metros para cada curva, a conta vai ficar muito simples. É os 15 metros menos os 3 metros vezes as 3 curvas. Então é 15 menos 9, o que resta pra gente 6 metros. Segundo a norma, então, nesse caso, a distância máxima entre as duas caixinhas daquele trecho com 3 curvas não poderia ser superior a 6 metros. Como no projeto dele, elas estão a 7 metros, o software acusou o erro e pede a correção. Acertou, miserável! Cara, você deve estar pensando, André, que coisa besta. Bom, se você tiver entendido o raciocínio até aqui, agora então é a hora de deixar o like, porque agora vem a reflexão principal. Você deve ter algumas perguntas para me fazer e a primeira delas deve ser: mas André, a diferença é de apenas 1 metro, na prática isso não vai mudar em nada. Bom, em partes eu concordo, você está certo, meu querido. Só que esse item da norma, ele serve para facilitar a vida do instalador na hora de passar cabo. Isso é para permitir que os condutores possam ser instalados e retirados da tubulação com facilidade. Quem é instalador, quem é eletricista que põe a mão na massa, sabe da dificuldade de passar uma sonda guia e depois de passar fiação quando a gente tem muitas curvas no mesmo eletroduto, né não? Então a norma ela delimita isso justamente para facilitar para a gente executar. E para resolver essa situação, foi simples. O Thiago, o nosso aluno, ele simplesmente diminuiu a distância entre as caixinhas, de ponto a ponto, e o programa para de dar erro. É muito simples, é só mudar mesmo o posicionamento das caixinhas. Ah, André, mas se não tivesse como diminuir essa distância ou mudar a caixinha de lugar, o que eu devo fazer? Eu tenho que pôr aquelas tomadas ali por causa do projeto arquitetônico, por aí vai. Bom, para isso, basta colocar uma caixinha de inspeção no meio do trecho. Aí você vai poder usá-la até mesmo para uma outra tomada, pode mencionar a tomada ali ou não, pode botar uma tampa cega também no projeto e deixar apenas como uma caixa de passagem mesmo, tá? Resumindo então, turma, a distância máxima entre caixinhas não pode ser superior a 15 metros em uma infraestrutura quando ela estiver dentro de uma edificação e também não podemos ter mais do que 3 curvas nesse trecho. E também vimos que para cada curva usada, nós devemos subtrair 3 metros dos 15 metros do trecho retilíneo. E aí, quer se tornar um eletricista profissional? Clica nesse quadradinho branco aqui embaixo. Ó. Eu fiz o curso de eletricista profissional
Me formei em eletrotécnica e hoje estou no maior canal de elétrica da América Latina. Estou tentando ajudar vocês a se tornarem um profissional melhor. Obrigado a todos, valeu, abraços e fui!